Olá, pessoal! A história que eu vou contar para vocês hoje é de uma autora que se chama Maria Helena Penteado. Ela nasceu em Araraquara, interior de São Paulo, assim como a gente aqui em Mococa. Maria Helena Penteado sempre foi fã das histórias de Monteiro Lobato e do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A história que eu vou contar dela para vocês hoje se chama Lúcia Já Vou Indo. Um dia, Lúcia recebeu um convite para uma festa. Levou o dia inteirinho para ler o bilhete que dizia assim: Chispa Foguinho, a libélula, convida você para uma festa dançante, embaixo do pé de maracujá, às 8 horas da noite do dia 30 de janeiro. Comes e bebes, muita música, muita alegria, tudo do bom e do melhor e de graça. Mal acabou de ler, Lúcia já foi se preparando para a festa. Queria se pôr a caminho imediatamente, embora faltasse ainda uma semana. Juro que vou chegar na hora, disse para si mesma, e começou a lembrar as muitas festas que havia perdido por chegar sempre atrasada. O aniversário de Maroquinha Cucinela, que era sua vizinha, chegou um dia depois da festa. Ao casamento do grilo João das Pintas com Sara Pintada, chegou tão tarde que foi encontrar o casal já com um filhinho. Nesse instante, o relógio da sala bateu 3 horas da tarde e Lúcia teve um sobressalto. Pois não é que já perdera 2 horas pensando naquelas coisas? E começou a se arrumar afobadamente. Pôs na cabeça uma peruca de caixinhos, com um laçarote de fita cor de laranja e, com isso, perdeu o dia inteiro. Encheu uma cestinha com brotinhos de alface para ir comendo pelo caminho e lá se foi mais um dia. Deu corda no relógio para que ele não parasse na sua ausência e outro dia perdeu. Só faltava fechar a casa e ela perdeu nesse serviço mais um dia. Enfim, a molenga se pôs a caminho, tendo exatamente 3 dias para chegar ao pé de maracujá, que não era muito longe. Chegou o dia da festa e ela ainda estava andando. Pelo caminho, encontrou muita gente que também ia para lá. Viu Dona Issá, com a cinturinha apertada num cinto de fivela de ouro, de braço dado com o marido, de camisa listada e boné. Viu Lili Taturana, toda besuntada na brilhantina, para que seus pelinhos não ficassem arrepiados. Viu Zé Caramujo de cachecol xadrez enrolado no pescoço. Viu as formiguinhas quem-quem numa longa fila, comportadas e quietinhas, como meninas de orfanato a passeio num domingo. Viu abelhas, besouros, pernilongos, vespas e 1000 outros bichinhos. Todos passavam por ela e sumiam ao longe. Depressa, Lúcia! Assim você não chega, diziam de passagem. E ela respondia mastigando devagarinho um brotinho de alface. Já vou indo! E se esforçava, pensando que estava andando um bocadinho mais depressa. Que engano! Quase não saía do lugar. Enfim, ela começou a ouvir a orquestra das cigarras. Estou pertinho, pensou. Mas algumas horas já estou lá. E seu entusiasmo era tamanho que até conseguiu de fato andar um pouquinho mais depressa. Olha a pedra no caminho! Gritou nesse instante João Barata do Mato, que também ia indo para a festa. Aviso inútil, porque Lúcia Já Vou Indo a viu muito bem. Era Maria Redonda, uma pedra perversa que gostava de pregar peças nos outros. Ficava sempre no meio do caminho de propósito, para que tropeçassem nela e caíssem. Então, ria de sacudir toda. Eu vou me desviar dela, pensou a lesminha. Mas a coitada pensava mais devagar ainda do que andava. Por isso, não teve tempo de se desviar.
tropeçou e caiu. Mas não se machucou, pois caiu muito devagarinho, tão devagarinho que a pedra nem achou graça. Lúcia levantou-se, arrumou a peruca que se havia entortado na cabeça e foi buscar a cestinha que havia rolado longe. Nisso, perdeu um dia e mais outro. Quando chegou ao pé de maracujá, não havia mais nem sinal da festa, a tão esperada, tão comentada. E suspirada festa! Quem achou graça, no caso, foi o pé de maracujá. Começou a bater uma folha na outra e cantar assim: Lúcia já vou indo, vinha vindo, tropeçou numa pedrinha, foi caindo, foi caindo. Mas Lúcia não achou graça nenhuma, chorou muito, seu chorinho vagaroso de lesma, uma lágrima por hora, um soluço a cada meia hora. Chorou, chorou, mas seu choro manso não conseguiu acordar a libélula Chispa Foguinho, que dormia cansada da festa. Ela só escutou o chorinho da lesma no outro dia quando acordou. O que será isso? A libélula disse e foi espiar. Viu a pobre Lúcia chorando, compreendeu tudo e ficou morrendo de pena. Foi buscar uns docinhos que sobraram da festa e ofereceu-os à Lúcia. Conversou bastante com ela para ver se consolava. E nada. Lúcia, já vou indo, continuava com seu choro em câmera lenta e, depressa, a libélula se cansou. Numa última tentativa, ela disse: Sabe, Lúcia, quem vai dar uma festa agora é você. Sendo a festa na sua casa, é impossível você chegar atrasada. A lesminha ficou pensando naquilo e, como pensava muito devagar, a libélula chamou as irmãs e, ligeiras como foguetinhos, foram à casa da Lúcia. Prepararam tudo e distribuíram os convites. Credo! A família da libélula era toda elétrica, zás, trás, e tudo ficou pronto. Só faltava colocar a Lúcia dentro da casa para receber os convidados. Enquanto isso, Lúcia já vou indo, que já tinha acabado de pensar e estava encantada com aquela ideia, vinha vindo o mais depressa que podia. Talvez dentro de alguns dias, se não tropeçasse outra vez na pedra Maria Redonda, estivesse em casa. E a libélula Chispa Foguinho tinha agora um problema. Os convidados já estavam chegando e a festa não podia começar porque a dona da casa estava fora. Como trazer Lúcia o mais depressa possível? A libélula deu um estalinho. Já descobrira a solução? Num abrir e fechar de olhos, explicou tudo às irmãs e foram buscar Lúcia. Puseram a molenga em cima de uma folha de capim e vieram voando trazendo a folha pelos ares. Danadas como ela só, em 2 minutinhos a lesma estava em casa. E isso apesar de ter caído da folha 3 vezes. E foi assim que, ó, maravilha, pela primeira vez na vida, Lúcia, já vou indo, assistiu a uma festa inteirinha, do começo ao fim.